Olá, estou aqui para mais um vídeo de matemática. O cardápio de hoje é Introdução a Conjuntos. Vamos lá, roda a vinheta! Voltando, nós não temos uma definição para conjunto, mas podemos dizer que um conjunto é a reunião de elementos que possuem uma propriedade comum. Nós podemos ter um conjunto de alunos do sexto ano, um conjunto de alunos do sétimo ano, um conjunto de pais desses alunos, o conjunto de professores, tanto dos alunos do sexto e do sétimo. Podemos ter vários tipos de conjuntos. E a gente pode representar de diversas formas aqui, vou dizer 3. A primeira é enumeração dos elementos. Nós temos o conjunto representado por uma letra maiúscula, que é igual a entre chaves os elementos. No caso, esses elementos aqui que eu tenho é 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, é o conjunto de números pares. Ou seja, vai continuar. Depois 12, depois 14, depois 16. Nós também temos a representação pelo diagrama. Eu não sei a pronúncia exata, mas vou dizer diagrama de Venn. Nós temos um círculo, dentro dele a gente vai ter os elementos, e esse círculo vai ter uma letra, vai estar em maiúsculo, é claro, que é a forma a qual a gente chama os conjuntos por uma letra maiúscula, que vai representar esse círculo aqui, esse conjunto. Nesse conjunto B que nós temos aqui, nós temos o número 1, 4, 6, 5, 3 e 8. Nós também temos aqui essa representação, a representação pelo uso de propriedades. A gente não vai ter todos os elementos ditos entre chaves, mas a propriedade desse elemento. Ou seja, um exemplo aqui é que nós temos uma enumeração desse conjunto C, que é 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ou seja, são anos de 2010 a 2014. E se a gente for usar o uso de propriedades aqui para representar, nós temos C é igual entre chaves, X, esse traço que significa tal que, X tal que X, é ano entre 2010 e 2014. Ou seja, ao invés de usar esses números 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, a gente usou apenas a propriedade aqui. Esse caso aqui a gente poderia ter usado também anteriormente para representar os números pares, que ao invés de colocar 2, 4, 6, 8, 10, bastava colocar aqui x tal que x é um número par. Isso já simplificaria muito mais. Continuando aqui o vídeo, um conjunto vazio, ele não tem elementos, então é só representado aqui por essas duas chaves, abre e fecha. Mas também a gente pode colocar apenas esse zero cortado aqui, que significa um conjunto vazio. Vale lembrar uma coisa, que quando a gente tem entre chaves esse conjunto vazio, nós não estamos referindo exatamente a um conjunto vazio. Nós estamos referindo, quer dizer que isso significa um conjunto unitário, ou seja, a gente está se referindo a um conjunto que só tem um único elemento. Agora vamos falar sobre relação de pertinência e relação de inclusão. A pertinência é a relação para se saber se o elemento pertence a um conjunto, ou seja, elemento. A gente vai trabalhar esses símbolos de pertinência, ou seja, se pertence ou se não pertence, com elementos. Um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Por exemplo, nós temos aqui o conjunto A é igual, sempre entre aspas,
aspas não, entre chaves, correção, o número 1, 3, 5, 7 e 9, ou seja, números de 1 a 9 que são ímpares. 1 pertence, aqui, esse símbolo, 1 pertence ao conjunto A. Mas 8, como a gente vê, não tem no conjunto A. Então, ele não pertence. É para isso que a gente usa esse símbolo. E sempre começa o seguinte. Sempre começa nessa representação por um elemento, depois o símbolo, depois o conjunto. É sempre nessa ordem. A inclusão é uma relação para se saber se um conjunto está contido em outro. E aqui a gente vê os símbolos. Essa boquinha significa estar contido. Essa boquinha cortada não está contido. Essa já invertida, essa boquinha invertida aqui é contém. E essa outra aqui é não contém. Nós temos aqui um exemplo. Nós temos 3 conjuntos, que é representado aqui tanto pela enumeração, como também pelo diagrama. Conjunto A, que tem os elementos 2, 6, 9 e 17. O B, que tem os elementos 3, 6, 9 e 15. E o C, que tem o 2 e o 9. Nós podemos ver que os elementos que estão em C, todos eles também estão presentes em A. Então, C está contido em A. Mas a gente vê que não acontece de elementos de A todos estarem contidos em C. Por quê? Porque A, no caso, já é maior do que C. Então, ele não tem como estar todo contido em C. Nesse outro caso aqui, a gente também poderia representar que o A contém C. Mas também a gente não pode dizer que B, que é 3, 6, 9 e 15, que ele contém C. Porque a gente vê que ele tem o elemento 9, mas não tem o elemento 2 que tem C. A boca é virada para o conjunto maior. A gente vê isso, ó, porque se a gente for representar esses conjuntos com os elementos, nós vemos que o 2 e o 9 estão contidos em esses conjuntos que tem o 2, o 6, o 9 e o 17. E a boca está virada para onde? Para o conjunto maior. Que o 2, o 6, o 9 e o 17, que é de um conjunto, a boca está virada para ele para representar que ele contém um conjunto menor, que é o 2 e o 9 apenas. Um subconjunto. Um subconjunto é quando tem a inclusão, ou seja, acontece quando temos uma relação de inclusão, ou seja, quando um conjunto está totalmente dentro de outro. A gente tem as observações aqui, ó. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, ou seja, esse conjunto B está contido em B. Como também a gente poderia dizer que B contém ele mesmo, B. Todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro. Ou seja, todo conjunto tem um conjunto vazio. Quantos subconjuntos podemos ter em outro conjunto? Em um conjunto qualquer, como esse, que tem um elemento 1, 4, 6, 5, 3 e 8. Nós vamos ter a fórmula que é 2 elevado a n. Sabendo que aqui nós temos 6 elementos,
No total, nós poderíamos ter até 64 subconjuntos. Ou seja, seriam conjuntos formados, por exemplo, por 1 e 6, 1 e 3, ou 1, 6 e 3, ou 1, 4 e 5. São essas diversas possibilidades de subconjuntos nesse conjunto. Incluindo, vale lembrar, que nessa conta inclui o subconjunto vazio. Se então a pergunta fosse quantos subconjuntos eu poderia formar nesse conjunto, eu poderia dizer que 2 elevado a 6, que é igual a 64, mas se não tiver incluindo o conjunto vazio, seria o quê? 64 menos 1, que é igual a 63. Espero que tenham aprendido. Mais vídeos, sigam meu canal. Obrigado e forte abraço. Valeu, até!